esse assunto, o assunto LGBT dentro da Globo, nos anos 70, nos anos 80, era muito proibido, não vou dizer proibido, mas toda vez que você apresentava um personagem ou uma trama ligada a isso, sempre tinha restrições, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tinha uma censura interna muito grande com relação a isso. A primeira vez que eu fiz um personagem LGBT foi numa série, numa minissérie, às 11 horas da noite, que era Boca do Lixo, que era a história de um homossexual que saiu de casa por ser homossexual, foi morar no exterior, mas aí o pai dele morre, é de uma cidade pequena, ele tem que voltar, e ele não quer voltar, ele era muito falado na cidade, ele não queria que as pessoas falassem que ele era homossexual, então ele resolve casar com uma mulher muito famosa, para quando ele chegasse na cidade, ele ter uma visibilidade muito melhor, né? Vamos dizer, esse homem casou com esse símbolo sexual. Então, ele escolhe uma atriz de porno chanchada que já estava em decadência, daí porque também o negócio interessava para ela, e eles se casam. E aí a história toda é em cima disso. Quer dizer, o fato dele ser homossexual dentro da história é dramaticamente muito eficiente. Todo o âmago da história era sobre isso. Também sobre ele, quando ela descobre a condição sexual dele, as conversas que eles têm sobre como conviver, né, já que eles estão casados, e eles não podiam se separar, e eles tinham muitos diálogos que eram especificamente sobre o mundo homossexual, que eu não conhecia muito bem, apesar de eu ter feito pesquisa sobre isso, ter muitos amigos homossexuais, ter convivido muito no meio, mas eu não tinha... Quando chegaram lá para aprofundar melhor o personagem, eu não sabia como. Eu pedi para o Gilberto Braga me ajudar, e ele escreveu algumas cenas, ele escreveu uma cena que para mim foi muito importante, porque colocou o interior do homossexual, entendeu? Colocou a problemática muito clara para mim, que eu não tinha, que eu já conhecia, mas não com aquela profundidade, né? Então, o Gilberto me ajudou muito nessa. Então, foi Boca do Lixo. A primeira série que eu escrevi foi um trabalho que fez mais sucesso até no exterior do que no Brasil. Mas ela foi até apresentada em horário nobre na Inglaterra. Então, é um trabalho que eu gosto muito. Foi a primeira vez que eu abordei esse assunto. Quem era o ator que viveu esse personagem? Reginaldo Faria. Reginaldo Faria. Reginaldo Faria, fazia mulher, e o amante dele, no caso, era o Alexandre Frota. Alexandre Frota, agora eu já me lembro, 1990. 1990, e ele fez muito bem. Tanto o Alexandre Frota quanto o Reginaldo. A direção era do Talma, uma minissérie muito bem dirigida, muito bem dirigida. E, bom, na época não teve escândalo por causa desse personagem, nem nada, né? Porque ele também não levantou bandeira. Na verdade, por ser... eu escrevi 10 episódios, foram ao ar 8 episódios. Muita coisa com relação ao mundo homossexual foi cortada. Antes mesmo de ser gravado. Entendeu? Então, tinha toda uma... Quando ele começava, quando a história começava para apresentar o personagem dele, apresentava muito do mundo homossexual, mas aí isso não teve na minissérie. Só ficou a problemática, coisa que dramaticamente interessaria o plot da história, mas um mergulho mais profundo nesse mundo que eu queria fazer, eu não pude fazer.